xingamento, tudo nada de agressão. Se você fosse o Vitor Pereira, você tentaria... Se eu fosse o dirigente do Corinthians, eu tinha mandado embora antes. Não, se Vitor Pereira fosse o Vitor Pereira mesmo, você, Vampeta. O próximo jogo é na Neoquímica Arena contra o Corinthians, o primeiro jogo. Você, treinador, você cavaria uma expulsão? A sua expulsão? Para estar suspenso, para não ir a Itaquera? Não, ele não vai fazer isso, não. Não, eu tô falando você. Eu também não, eu iria. Você iria? Não, você é o Vampeta, né? Eu iria. Eu acho que Fala, nação! Nação, vambora aqui, né? Em mais um vídeo reagir aqui que eu tô trazendo pra vocês. Dessa vez, dentro do programa Jovem Pan Esportes, sobre o Vampeta reagindo isso e o Flávio Prado, Marubete e o... Eu esqueci o nome do outro comentarista ali. Mas é isso aí, tamo junto. Eu tô ansioso para escutar o que o Vampeta tem a dizer sobre a situação. A gente já chegou a ouvir algumas vezes o Vampeta se pronunciando sobre isso, mas após a entrevista coletiva do VP, vamos dar uma analisada aqui com o Vampeta disso, né? Então é isso aí, nação. Espero que o Vitor Pereira faça um excelente trabalho. Tem tudo para fazer com o elenco do Flamengo. Com o elenco que o Flamengo tem, né? O melhor da América do Sul. Então, créditos ao canal Jovem Pan Esporte. Link na descrição com créditos. E vambora pro vídeo, nação. E é nóis. Deixa o like. O seu antigo clube, eu acho que nesse Corinthians. ponto só faltou essa transparência. Ele colocou como exclusivo pela doença na família dele. Teve também uma questão profissional que ele avaliou que também, por causa dos problemas que ele teve, não valia a pena. Mas como ele pensou que não trabalharia no Brasil, ele colocou essa questão, vou embora, não vou expor. Não vou expor nada, não vou irritar ninguém, vou seguir minha vida. Aí é que tá, é porque na entrevista coletiva ele disse que não foi exclusivamente por conta da família. Isso tá bem claro nessa que não publicação ele dá conta que foi unicamente por motivo familiar. Aí que eu acho que faltou ser mais transparente, que eu imagino que ele não foi porque ele não imaginou que ele ficaria aqui. Então ele não quis, não vou fazer uma crítica ao clube que eu tô saindo, vou embora e acabou. Nós estamos ao vivo aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes com o Bate-Pronto da Jovem Pan. Deixe seu like. Mauro Betting, muito boa tarde, Mauro. Sua opinião sobre esse assunto. Você acha que o Vitor Pereira justificou tudo aquilo que ele tinha que justificar, Mauro? Boa tarde. Boa tarde a todos. Prazerzaço estar aqui com vocês. Então, aconteceu e vai acontecer ainda no futebol, com um treinador, com um CEO, um jogador, com a gente da imprensa, e em cada área de atividade, uma troca de profissão. De troca profissional, né? Você pode ir para o mesmo lugar, fazer a mesma função, uma função diferente, lugares diferentes, dinheiros diferentes, perspectivas diferentes, objetivos também. E às vezes é dolorido, já aconteceu, aquela coisa básica, o pessoal faz nota com a efígie do jogador, dizendo, ou com o atleta, o treinador, distribui, às vezes já se jogou moeda e não se joga em moeda, até porque nem se acha mais moeda para jogar, enfim, porque é mais dolorido, enfim, você tem várias circunstâncias incompreensíveis porque é uma emoção, né? E uma emoção não é algo que não se negocia, que é a paixão incondicional que você, torcedor de qualquer clube, tem pelo clube, que é muito maior do que você tem pelo atleta, embora a gente tenha enterrado ontem um cara que fez todo mundo torcer por ele, até mais do que o clube, e é só ver as mais de 230 mil pessoas que foram à Vila Belmiro em mais de 24 horas e vestindo todas as camisas. Eu que não gosto, e aí sem entrar nessa discussão da torcida única, como foi lindo ver no gramado da Vila Belmiro, no estádio, em volta. Mauro, estamos voltando na Rádio Jovem Pan, desculpa te interromper. Imagina, faz parte. Estamos de volta pela Rádio Jovem Pan, falando aqui da apresentação oficial de Vitor Pereira e a declaração dele, dando a sua versão, se justificando, e com a palavra o nosso Mauro Betting. Valeu, Pedrão. Então, assim, que a gente viu várias torcidas pelo Pelé, pelo respeito ao Pelé, várias camisas de clube, não só, claro, do Santos Futebol Clube, de outros clubes de São Paulo, do Rio, do Brasil, enfim, várias camisas. Muito legal você torcer pelo Pelé, mas normalmente se torce pelo time de futebol muito mais do que a seleção, né? E às vezes você torce pelo seu time e torce contra, às vezes até você torce mais contra o rival do que pelo seu time, mas enfim, é essa paixão que é fundamental, que qualquer profissional e muito bem remunerado e merecidamente como o Vitor tem que entender. Agora você pode dar qualquer desculpa para tudo, aquela básica de final de relacionamento, não amor, eu primeiro preciso me amar para poder te amar, aquelas desculpas esfarrapadas, ou às vezes até tem a ver. Você pode dizer ou não, mas você segura a bronca. A que o Vitor Pereira deu, e eu sempre aqui defendo, quem me conhece minimamente, não só como jornalista, mas como pessoa, sabe o quanto eu gosto muito mais da pessoa do que qualquer profissional. E alguns dos profissionais, colegas ou não, eu preferia só conhecer o profissional quando conhecer a pessoa. Mas não faço essa distinção de repente, o cara é uma pessoa horrorosa, não quero como profissional. Não, ok. Mas se eu tiver duas pessoas de um mesmo nível, eu vou sempre preferir a pessoa ao profissional, até no meu time.
Mas, enfim, isso é também outra questão. Mas envolve isso aqui. O Vitor podia falar qualquer coisa, não, até mesmo não falar. Mas do jeito que ele abriu o jogo, envolvendo uma questão pessoal, não independe se é a sogra, se é o cachorro, se é ele, se é a mulher, se é o filho, a avó, se é o antepassado, em outras vidas, não importa. Mas da maneira como ele sai do Corinthians, admite publicamente que sai, e vem no Flamengo e parece minimamente esquecer o que foi falado, aí pega mal para ele. E pega mal em qualquer circunstância. É o que a gente está falando. O que a gente está falando, ele poderia estar falando do trabalho muito bom que ele deverá fazer no Flamengo e que ele não conseguiu fazer no Corinthians, mais ou menos aquilo que o Vampeta falou agora e tem falado quase que desde a chegada dele a Itaquera. A gente vai falar mais dessa situação. Espero não falar mais sobre isso, mas o próximo Corinthians e Flamengo, sobretudo na Neoquímica Arena e Itaquera, vai ter essa discussão, né? E criada por ele, exclusivamente por ele. E ele que responda, e que ninguém do Flamengo responda por ele, nem a assessoria de imprensa que é orientada por cima, nem os dirigentes do Flamengo. Ele já é grandinho, já é suficientemente vivido para ele falar, cara, eu respondo, pode perguntar. Evidente, seja pergunta da Flá TV, seja pergunta de influenciador, ou não, fala, olha, eu não quero falar, que também é todo um direito, gente. Aliás, também o Vanderlei tocou num ponto também muito importante. Você não precisa falar sobre tudo. Se você tem opinião sobre tudo, e se quiser falar, olha, eu não quero falar sobre isso, tá valendo aí, gente, vai poder continuar comentando, debatendo, mas é o direito da pessoa se posicionar, não se posicionar, ou falar, não é comigo. Agora fica mal do jeito que foi, mas isso é única e exclusiva atribuição e atribulação dele, Vitor Pereira. Ele que resolva. O Flamengo, o Jesus chega em 2019? 2019, meio de 2019. 2018 é o Abel, né? O Abel substituiu o Dorival Júnior no final de 2018, assume em 19. Então vamos lá, botando de Abel 2018, estamos em 2023, né? Começo. Isso. Quase 4 anos, né? Isso. Foram 3 treinadores estrangeiros e 3 brasileiros, né? Eu não fiz as contas, mas é Abel, né? Jorge Jesus, o Domi, o Rogério, Então, Renato Gaúcho, Paulo Souza, Dorival Júnior e agora a chegada do Vitor Pereira. O Domenech, Paulo Souza, estrangeiros, né? E o Vitor Pereira, o Rogério, Renato e o Dorival, brasileiros. O Jorge Jesus. O Jorge Jesus seria o 4º estrangeiro. Então sem seria o Vitor, Seria 4-4 ou 3-3? E aí você pegar o outro que é o próprio Dorival Júnior em 18 sem o Vitor Pereira. Daria 3-3. 3-3. Os números dos brasileiros são melhores, de títulos e conquistas. Tirando o Jorge Jesus. Jorge Jesus. Se botar os 3 estrangeiros... O melhor futebol foi do Jorge Jesus. Melhor futebol. Os 3 juntos. Tá? 3 de um lado, 3 do outro. O número dos brasileiros é melhor. E conquistas também. Com a conquista da Libertadores e da Copa do Brasil, o Dorival bota em outro patamar com o brasileiro conquistado pelo Rogério. Sim. O Domenech e o Paulo Souza não conquistou nada, né? Sim, nada. Os números sim, mas o desempenho, a performance... No desempenho, futebol jogado é o do Jesus no brasileiro. Não, só é importante esclarecer isso, porque às vezes quando você fala em números, aí a torcida fala, mas poxa vida, e o Jorge Jesus jogou demais, né? E o desempenho do Flamengo... Se pegar, manda o pessoal lá da produção pegar, você ver, quem dá mais desempenho em tudo, ganha em tudo. Tá falando besteira, Ivan Pita. Vamos falar o futebol do Campeonato Brasileiro, de 19. De lá pra cá só dá os... Mas até em cima, agora do que a gente ouviu, Vamp, da versão do Vitor Pereira, ouvimos também a versão do Willian Monteiro Alves, presidente do Corinthians. E aí, você comentou no começo do programa, agora nós ouvimos as 2 versões, justificou o que tinha que justificar, a sua opinião sobre esse assunto, Vamp? O Vitor Pereira já tá lá treinando, dando treino. Cuida daquilo que ficou, já é passado. O modo que saiu. A gente vê isso direto. O Rogério Ceni foi mandado embora às 3 horas da manhã. Veio pro São Paulo, o Crespo estava dentro do vestiário, o Rogério já pegando as coisas e dando treino. Segue o bonde, deixa o cara trabalhar lá, cuida daqui e o bonde segue. E vamos esperar um Corinthians e Flamengo em Itaquera. Aí vai ser emoção, xingamento, tunagem de agressão. Se você fosse o Vitor Pereira, você tentaria... Se eu fosse o dirigente do Corinthians, eu tinha mandado embora antes. Não, isso eu sei. Agora, nessa circunstância, gente, isso aqui não é, por favor, não é umas... incitamento à violência, virulência, não. Você, até porque o Vampeta, a gente sabe como é o coração do Vampeta, bem aberto. Você, Vitor Pereira, fosse o Vitor Pereira mesmo, você, Vampeta. O próximo jogo é na Neoquímica Arena contra o Corinthians, o primeiro jogo. Você, treinador, você cavaria uma expulsão? A sua expulsão? Para estar suspenso, para não ir a Itaquera? Não, ele não vai fazer isso, não. Não, eu tô falando você. Eu também não, eu iria. Você iria? Não, você é o Vampeta, né? Eu iria. Eu acho que iria. Não sei se o Vitor Pereira iria, mas
O Vamp ia. Agora, Você estrearia se isso viesse a acontecer? Hã? Se isso vier a acontecer, você estrearia? Ou condenaria o Vitor Pereira? Aí sim, aí Ele deixaria ele trabalhar, eu né? condenaria, não. Todo mundo aqui dizia que pipocou, que inventou Sim. a instrução. Ah, tem que ir. Tem que ir, irmão. Não, tem que ir, mas eu acho que não se discute, mas... Que ir. Ele vai. Apesar de que esses portugueses são expulsos toda hora. O Vitor Pereira foi muito expulso. Então, aí que tava, por exemplo, fosse o Abel Ferreira. O Abel não foi uma situação... Não, mas quando você pegar o normal. Uma boa chance. É que o Abel é mais falado. É que o Abel é mais falado, mas o Vitor Pereira foi expulso É até bravo. nas últimas rodadas do brasileiro e não dirigiu o Corinthians. Mas Não, esse caso aí que vocês estão falando é mais ou menos a situação do Neymar nessa última expulsão. Se existe um jogo que ele não poderia ser expulso, foi esse do retorno para o PSG. Ser expulso lá, lá contra o Bangu, lá em Moçambique. No caso do Vitor Pereira, a mesma coisa. Um jogo antes, esse é o jogo que ele tem que ser um Dalai Lama para não ser expulso, porque ele tem que estar presente. Que ele vai ser, digamos assim... Vaiado, não sei. Vaiado, cutucado, sem dúvida. Ele sabe que vai acontecer isso. Né? Ontem, por exemplo, nas redes sociais, o time da Copinha do Corinthians jogou. Né? E os repórteres entrevistaram torcedores das organizadas do Corinthians que estavam lá. E o assunto, Araraquara. isso. E o assunto era esse. Bom, teve a apresentação do professor Vitor Pereira. O que você tem para falar? Perguntando para alguns líderes ou representantes de torcidas organizadas do Corinthians. Todos eles disseram: estamos aguardando ansiosamente a chegada dele em São Paulo quando for enfrentar o Corinthians. Ele vai sentir o nosso descontentamento. Claro que o Mauro deixou muito claro. Nós estamos falando sobre vaia, vão xingar. Isso aí... Isso é comum, pô. O Renato Gaúcho é treinador do Grêmio, foi jogar o jogo do Zico. Isso vai acontecer. E ele sabe disso perfeitamente, porque ele trabalha no Corinthians, ele sabe a torcida como é inflamada. Né? Então ele sabe que é casa cheia. Não sei, imagine Corinthians e Flamengo. Se é casa cheia com Corinthians e Nogueirópolis, imagina Corinthians e Flamengo. Já está vendida a carga toda hoje. Né? Então ele sabe que vai acontecer e eu acho que ele vai estar presente. A bola que serão 90 minutos que ele será, digamos assim, incomodado pelo rancor, digamos assim, da torcida, que ela se sentiu traída. Ele não esperava que ele fosse contratado horas depois por um grande rival. Tem uma série de coisas aí. É só isso. Eu acho que ele não deixará de estar aqui. O professor Bruno, Mauro Pedro, deixa eu falar assim, ó. O professor fala aqui do currículo do Vitor Pereira, né? Portugal há 10 anos, foi há 10 anos atrás que ele ganhou, né? Com o Porto, né? Ele assumiu há 10 anos. Há 10 anos, né? 10 anos atrás, né? Ele ficou algum tempo. Foi pra Grécia e pra China, né? E pra Turquia. E pra Turquia, né? Pelo amor de Deus, que campeonato ruim esse turco, viu? Assisti ontem. O que você tinha pedido, a produção me passou aqui. Da hora, a produção adora fumar. Jorge Jesus foi o único estrangeiro que ganhou títulos no Flamengo nos últimos 4. Paulo Souza, Reinaldo Rueda e Domenech não conquistaram nenhum título. Desde o Jorge Jesus, os brasileiros conquistaram 6 títulos no Mengão. Todos eles conquistados por Dorival e Rogério Ceni. Então tá aí, os dados que você pediu aqui. Então, tá muito ali. Não tá uma coisa abismo de um pro outro, certo? Aí você vai falando assim, aí, professor, eu fico no ninho raciocinando. Quando eu tô acompanhando, aí eu tô acompanhado, eu raciocino de Faz outra tempo, forma. né? Que parece que. É ano novo, vida nova, então tem que renovar lá. É meio silêncio lá, né? Foi tudo trocado, tudo novinho. Edredom também? Tudo vai, eu limpo tudo, modo. Eu tenho certeza. Aí, o Pedro, eu tava falando assim, o Flamengo hoje fatura terminou a temporada faturando 1 bilhão e 400, né? 1 bilhão e 400, o Flamengo, junto com o Palmeiras, dominando a América. Eu não vejo o time uruguaio, o equatoriano, fazendo frente. Pode até ganhar jogos, eliminar, mas assim, em termos de estrutura, de faturamento, até o Boca e o River, que são 2 gigantes aí, o mundo todo conhece essas 2 equipes. Vejo o Flamengo e o Palmeiras se distanciando financeiramente, estrutura, tudo. O que o Vitor Pereira fez, é isso que eu tô falando, por isso que eu cobro. O Flamengo tem todo o direito do Landinho, é o Gordão, a sua torcida, tudo. É o Gordão, ele contrata mesmo, ele é foda. Ele vai à caça, ele vai mesmo. Pegaram ele lá no hotel na Bahia com o Vitor Pereira. Mas é sempre bom lembrar que ele não inventou o futebol. O que o Vitor Pereira fez nos últimos 2 anos, o credencia para pegar o maior gigante hoje, junto com o Palmeiras da América, é isso que eu tô falando. Uma boa pergunta. É bom técnico? É. Tem condições de fazer um bom trabalho no Flamengo? Vai pegar pelos 10 anos lá de trás, do Porto,
É isso que eu pergunto, porque quando a gente está aqui debatendo, não está debatendo um gigante Flamengo com vários jogadores. O Flamengo está comprando hoje jogadores de 16 milhões de euros, comprando jogadores de 6 milhões de euros, repatriando, jogadores como Davi Luiz, Felipe Luiz, né, comprou o próprio Santos, goleiro. Eu estou falando assim, o que levou o Vitor Pereira a ser o treinador do Flamengo? É porque ele tem muita qualidade e vai fazer esse time jogar? Porque pelo trabalho dele dos últimos 2 anos, não é para ser apontado como treinador. No Corinthians foi normal. Não acho que foi ruim, mas também não foi nada. Esse foi um absurdo. Então é isso aí, nação. Mais um react aí concluído aí pra vocês. É incrível a capacidade de alguns comentaristas de São Paulo, ou de outros estados também, querer desmerecer o trabalho do Vitor Pereira. Será que o Vitor Pereira vai fazer aquele trabalho que fez no Porto? Será que o Vitor Pereira vai fazer aquele trabalho que fez em tal lugar? Será que ele tem essa capacidade? O Vitor Pereira, com um time limitado do Corinthians, o principal jogador, que era o Renato Augusto, sempre estava ausente. E mesmo assim, o Vitor Pereira, no seu primeiro ano no Brasil, muitos desafios, né, como técnico estrangeiro vir para o Brasil, tem um período de adaptação ainda, que ninguém fala isso. Para jogador tem, né, período de adaptação. Ah, jogador veio de fora, primeiro ano no Brasil, tem um período de adaptação, mas para o técnico não tem. Então é aquilo, o período de adaptação conta muito. O Vitor Pereira é outro já já no segundo ano no Brasil como técnico. Então ele já tem outro pensamento, já conhece o campeonato, já sabe o que pode fazer, já sabe o que não pode fazer. Então é aquilo. Tem um elenco melhor. Não, o elenco melhor não. O melhor elenco da América do Sul. Tem todos os jogadores disponível e ainda tem tudo para implementar o seu estilo de jogo com o que ele deseja, né? Ele chegou no Corinthians com um pensamento de estilo de jogo, vou jogar pressionando, sei lá o que, depois de algumas semanas ele percebeu que não ia conseguir fazer isso, né? No Flamengo ele tem essa opção, né? Então aquilo, na minha visão, o Vitor Pereira fez um bom trabalho no Corinthians, não vou dizer ótimo, nem ruim, mas foi um bom trabalho com as peças que o Vitor Pereira tinha no Corinthians e as limitações também, né? Porque o principal jogador era Renato Augusto e vivia machucado, né? E ainda ele fez alguns testes, né? Porque chegando no novo futebol brasileiro, não conhecia o calendário, sei lá o quê. Fazendo alguns testes no último trimestre, praticamente, aí, do ano, que ele conseguiu achar o time do Corinthians, né? Mas é aquilo, ele percebeu que ali não conseguiria elevar seu patamar para ganhar títulos. Ele chegou numa final, mas acabou perdendo. Poderia ter ganhado, mas acabou perdendo. Mas é aquilo. Ele sabe ali que não conseguiria elevar o seu patamar ali dentro do Corinthians, né? E também não tinha dinheiro para contratar, né? Simplesmente porque um dos empecilhos do Corinthians gastar uma boa grana no mercado da bola é a questão do estádio. Então o estádio é um empecilho gigantesco, né? Até o Corinthians pagar esse estádio vai demorar anos ainda, né? Anos e anos, né? Eu esqueci. Acho que foi lá para 2014, 2013, 2012, 13, 14, por aí, né? Que o ex-presidente, acho que foi o André, se não me engano, deixou uma dívida aí de 1 bilhão e pouco só pro estádio, filho. Porra, não ter estádio e ter estádio com 1 bilhão e pouco de dívida, mais fácil não ter estádio. E encher o estádio normalmente como a gente enche, né? Em qualquer lugar do Brasil. Tamo junto, galera. Valeu.